Sei que o tempo hoje está bem corrido. Queremos trazer uma substância da palavra para juntos meditarmos. Amém? Vamos falar um pouquinho mais, já temos falado a respeito de fé. Amém? Fé em Deus. A fé é a vitória que vence o mundo. Amém? Essa é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. A palavra do Senhor, ela diz que nós devemos confirmar a fé dos irmãos. Por isso nós queremos trazer essa palavra hoje, nesse dia de renovação de aliança diante do Senhor, onde nós celebramos a nossa aliança de sangue com o Senhor. Amém? Onde nós celebramos que em Cristo nós temos o mesmo DNA. Amém? Em Cristo, o sangue de Jesus está sobre a nossa vida. E graças a Deus, quando Deus olha para mim, olha para você, Ele vê Jesus, amém? Ele vê seu Filho perfeito, que dá todo o prazer ao Senhor, como Ele disse em Lucas capítulo 4, esse é o meu Filho amado, em quem tenho todo o prazer, em quem me comprazo, que significa, esse só me dá alegria. Será que alguém poderia levantar aqui e dizer assim, eu só dou a Deus? Aleluia. Glória a Deus, o Valdir entendeu. Eu acabei de dizer que quando Deus olha para você, Ele vê Jesus. O Filho que compraz a Deus em tudo. Então você pode dizer, aqui está um filho que só dá alegria para o Pai Celestial? Aleluia. Eu vi umas caras assim, e não posso dizer muito não. Não posso dizer. Mas quando nós vivemos em fé, nós agradamos a Deus, amém? E sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível, gente. Se nós não crermos que Jesus fez o que deveria ter feito e nos resgatou, e nos restaurou, e nos justificou, se nós não crermos na obra perfeita da cruz, se na hora que vier a luta nós duvidarmos, pensarmos em voltar para trás, abandonar tudo, será impossível agradar a Deus. Não importa o quanto você cante bem, toque bem, fale bem, seja simpático, não importa. Mas eu sou honesto, eu sou trabalhador e tal, e eu tenho talentos. Não importa, não importa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso nós temos que crer. Jesus falou, se vocês crerem, aquele que crê em mim permanece na minha palavra. Amém? Se nós cremos, permanecemos na palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio Jesus, o verbo que se fez carne. Estando em Cristo, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras, a minha revelação estiver em vós, pedireis alguma coisa, é isso? Pedireis tudo, e vos será feito. Se nós estivermos em Cristo, Cristo em nós, quando Deus olhar para nós, quando Ele olhou para nós hoje ali adorando a Ele, só tem uma razão pela qual Ele recebeu a nossa adoração. Pelo sangue de Jesus. Amém? Você crê nisso? Se você crê, o Senhor se agrada de ti. Amém? Glória a Deus. Vamos ler alguns textos nas Escrituras. Como o apóstolo falou, estivemos aí essas 2 semanas fora. É uma bênção, é tremendo cumprir o apostolado. Amém? Mas dá uma saudade de vocês. Os irmãos que estiveram lá em São Paulo conosco, levanta a mão aí. Que bênção. Eu falei da igreja lá, não falei? Quantos lembram o que eu falei? Hã? O que eu falei dos irmãos lá? Reafirmei, como sempre faço. Lá em Curitiba tem o melhor rebanho que existe. O mais lindo, o mais abençoado, mais fervoroso. Aleluia. Tratável.
amáveis, fiéis. Glória a Deus. Alguns falam assim, está falando de mim mesmo? Misericórdia. Aleluia. Tende fé em Deus. Está lá em Marcos 11, 22. Tende fé em Deus. Seja crente. Hoje em dia tem muita gente que não quer ser chamado de crente. Quantos conhecem algum assim? Mas a palavra do Senhor, ela diz que nós devemos ser crentes. Vamos ver isso lá? João 20. Vamos ler o texto lá de João 20. Deus quer que você seja crente, irmão. Amém? Não, eu não sou crente, eu sou evangélico. Não, eu não sou crente, eu sou cristão. Você não vai ser evangélico nem cristão se você não for crente. Não tem escapatória, não. Porque não quero ser chamado de crente. Então, vamos ver o que a palavra de Deus diz. João 20, 24 em diante. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com ele quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Dessa vez ele estava lá, não faltou o culto. Aleluia. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: as portas estavam fechadas, irmãos. E Jesus apareceu. Será que ele pulou a janela? As portas estavam fechadas. As portas estavam fechadas, mas de repente Jesus apareceu. Igual se viu ali no filminho ali. E apareceu, né? Multiplicou o Fábio ali, né? Então estava tudo fechado e Jesus apareceu. Glória a Deus. Graças a Deus, nesse dia, o Tomé estava. Estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco, shalom, amém? Verso 27, depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Aleluia. Quem que falou que é para nós sermos crentes? Então não adianta querer dizer: você é crente? Não, não sou crente. Eu sou gospel, eu sou cristão, porque eu não sou crente, eu nem frequento igreja. Irmãos, isso é tudo seta do inimigo. Não tem como ser da igreja espiritual se não for da igreja física. A Bíblia fala das duas. A Bíblia fala das duas. A maioria das citações no Novo Testamento de eclésia refere-se à igreja local. Então, não tem como ser da igreja universal, espiritual, se você não for da igreja física. Não tem como. Por isso a Bíblia diz: congregai-vos. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Fala para o irmão se ele entendeu. A importância de congregar. Você vê isso depois, não dá tempo de ler tudo. Você vê lá em Hebreus 10, 22 em diante. Você vai ver: não deixando a casa do Senhor vazia, não abandonando, como é costume de alguns. Ele diz: congregue. Você precisa do convívio com os irmãos para ser forjado no amor, amém? Já falamos disso várias vezes, mas hoje é dia de comunhão. Vale a pena frisarmos mais uma vez, amém? Você precisa congregar, porque você precisa ser forjado no amor. Amar
tolerar, suportar gente chata até mesmo. Aquele irmãozinho chato, mas você tem que amá-lo, amém? Por isso que precisa vir para a igreja. Toda pessoa que parou de ir para a igreja, você pode conversar com elas. A maioria delas, nunca assume. Não, eu deixei de ir para a igreja porque eu me enfraqueci na fé, porque essa é a realidade. Eu fui enfraquecendo na fé, eu deixei de ir para a igreja porque eu comecei a olhar para o homem, para o ser humano, para o defeito das pessoas, eu deixei de ler a palavra. A maioria não assume, a maioria diz a culpa do pastor, o pastor me feriu, a cajadada foi forte demais, a varada. O líder do coral, o líder do ministério de louvor, sempre tem alguém, não é verdade? E por causa disso eu me entristeci e eu parei de ir para a igreja, eu me decepcionei com a igreja. Mas a palavra de Deus diz, não deixe de congregar. Amém? Como é costume de alguns. Glória a Deus que não é de todos, amém? Pode pôr esse texto aí para nós? Hebreus 10. É importante que você veja. Hebreus 10, pode pôr do 22 em diante. Para você ver aí na palavra do Senhor, amém? Principalmente aqui em Curitiba, quando começa o frio, muita gente, ainda bem que está transmitindo pela internet, eu vou assistir de casa mesmo. Qual a câmera é essa aqui que está? Se você está em casa e não veio para o culto, por causa do frio, presta atenção nessa palavra. Deveria estar aqui. O culto pela internet, irmão, irmã, é para aqueles que estão impossibilitados, aqueles que estão no hospital, aqueles que estão morando longe, estão doentes ou com alguém doente em casa. Graças a Deus, se não é o teu caso, o seu lugar está vazio aqui. Mas que Deus te dê uma nova oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver aí o texto. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Está falando da palavra, amém? Pode seguir. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. E consideremo-nos uns aos outros. Considere o irmão, é isso que ele está falando. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha o que ele fala em seguida. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Segue mais um. Porque, presta atenção na seriedade de congregar, amar os irmãos, considerar a igreja, o corpo de Cristo, a vida na comunhão. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Segue. Mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Que pecado que ele está falando aí, gente? Qual que é o assunto? Deixar de congregar. Deixar de considerar o irmão. Eu nem considero meu irmão mais. Nem considero aliança mais. Não tenho mais clima para estar na igreja. A gente liga o ar-condicionado. Você quer mais quente, mais frio?
Não tem mais clima, vou sair da igreja. Misericórdia, deixou de considerar os irmãos, a família de Deus. Ele está dizendo ali, isso é pecado e é pecado voluntário. É pecado voluntário. Queridos, infelizmente, vai chegar um tempo de perseguição onde não terá como mais nós nos reunirmos. Você terá que estar bem firmado, unido ao corpo de Cristo. Nessa hora, as células, os grupos familiares farão toda a diferença. Quando diz congregar, não está dizendo só na igreja, aqui no lugar físico, está falando também na célula, onde a igreja se reúne, onde você está conectado. Eu não quero fazer parte de célula, não. Faça parte da célula. A célula é um componente do corpo. O corpo todo é formado de inúmeras células. Na célula você recebe o acompanhamento mais individual, mais direcionado, os pequenos grupos, onde nós nos assentamos em pequenos grupos para receber o pão do Senhor. Amém? Como na multiplicação do pão que Jesus falou, sentem o povo em pequenos grupos para que eles comam. Mas eu não quero sentar em pequenos grupos, não quero ir célula, vai ficar sem pão, irmão. Imagina no dia da multiplicação do pão, alguém dissesse, eu não quero sentar não com esse grupo. Ele ia ganhar pão? O que vocês acham? Jesus falou, manda o povo se assentar em grupos pequenos. Na relva, amados, quem já foi para Israel sabe que achar relva lá é difícil. Achar relva é mais pedra que existe. Achar relva é difícil. Então, eles tiveram certa dificuldade. Sente o povo na relva, lugar confortável. A célula é confortável ou não? Aleluia. Aí fica essa dica para os anfitriões de célula. A tua casa foi a relva que o Senhor encontrou. Aleluia. Ofereça a sua casa. Pela fé, ofereça a sua casa. Às vezes nós dizemos, Jesus é o meu Senhor. Senhor é Cúrios, dono, aquele que manda, que ordena, aquele que decide, que governa, que domina. Nós declaramos que Jesus é o nosso Senhor. Aí Jesus fala, então abra a sua casa para ser um lugar de multiplicação. Não, na minha casa não, acabei de comprar um sofá novo. Eu não quero gente estranha aqui não, sentando aqui no meu sofá, entrando na minha casa. Não, não quero não. Sabia que teve um irmão que falou assim, pastor, para que multiplicar, pastor? Tá bom assim. Nós somos poucos, mas nós somos os bons. Tá bom assim, ó. Nossos filhos estão crescendo, provavelmente pode ser que o meu filho case com a sua filha. Ó, gente boa, honesta, trabalhador. Deixa assim, pastor. Para com esse negócio de multiplicar de célula, trazer gente nova. Misericórdia. Foi isso que Jesus mandou, gente? Isso é pensamento da Torre de Babel. Deus falou, tomem a terra, multipliquem, se espalhem. O que o Nimrod disse? Não vamos espalhar, não. Vamos construir uma torre para nós. Deixa a igreja só para nós, pastor. Para nós, deixa a igreja só para nós. Façamos uma torre para nós, vamos colocar o nosso nome lá em cima, que espalhar pela terra, nada. Deus gostou dessa ideia? Nós não estamos aqui para fazer torre. Amém? Nós estamos aqui, é a porção santa, os alunos do SIM sabem do que eu estou falando, né? Estrutura ministerial da casa do Senhor, sacerdotal, levítico, uso civil e povo. O levítico, sacerdotal e uso civil fazem a porção santa, que significa a igreja local.
O povo vinha para a porção santa, era ministrado por sacerdotes e levitas ungidos, consagrados, recebia o ensinamento, a direção de Deus, e depois eles saíam para conquistar a terra. Amém? Então a igreja é a porção santa. É onde o povo vem para ser alimentado, receber direcionamento, ser instruído na palavra de Deus, firmado na sua fé. E depois fala, paz do Senhor até o próximo culto, é isso? O que aconteceu lá na descida do Espírito Santo? Atos 1:8, né? Que eles iam receber a virtude do Espírito Santo, para quê mesmo? Para ser testemunhas, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, sinônimo de igreja. Pastor, me envia, pastor. Primeiro é em Jerusalém, irmão. Primeiro você vai ser uma bênção dentro da igreja, para depois o pastor enviar você. Teve um irmão que, quando nós ficamos sabendo, ele já estava marcando campanha para ele nas outras igrejas. Falando que era daqui, que era discípulo do apóstolo. Aí a pessoa, conheço o apóstolo Grau, pode vir sim. Mas não foi apostolado. Nem na igreja não tinha dado fruto ainda, nem em Jerusalém. Não queria trabalhar, ajudar na igreja, mas quer ser enviado. Geralmente vai ficar querendo, né? Está tão legal a cara de vocês, aleluia. Acho que eles estão pensando, viaja mais, viaja mais. Vai viajar, pastor. Vai viajar. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Começa na igreja, amém? Imagina, eles foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia, diz a Bíblia. Falavam das grandezas do Senhor. Línguas de fogo sobre suas cabeças. E depois que eles falaram em línguas, foram cheios, eles disseram amém, vamos dar a bênção apostólica, vamos embora para casa até o próximo culto. Foi isso, gente? Eu já tenho falado, eu sonho com o tempo, e hei de participar, em que o culto terá lugar e horário de começar, mas não terá horário e lugar de terminar. O culto começou no cenáculo, mas continuou, porque o povo foi embora para suas casas, falando em línguas, foram cheios, batizados, cheios do Espírito Santo, e saíram anunciando as grandezas do Senhor. Amém? Por toda Jerusalém. Glória a Deus que houve gente que pagou o preço e o evangelho chegou até os confins da terra, que somos nós. Graças a Deus. Essa semana eu estava adorando e estava falando para o Senhor, Senhor, obrigada pelas pessoas que me evangelizaram. Obrigada pelas pessoas que oraram pela minha salvação. A minha vozinha, mãe da minha mãe, e as minhas tias, irmãs da minha mãe, foram as primeiras que se converteram. Certamente eles oravam por nós, graças a Deus. E eu estava louvando a Deus pelas pessoas que oraram por mim, pela minha salvação, pelas pessoas que Deus usou para que eu conhecesse o Evangelho. Como nós vimos aqui naquela representação. Pessoas, a célula crescendo, se multiplicando, porque alguém decidiu cumprir a vontade do Senhor. Pela fé, a fé sem obras é morta. Como que você sabe que alguém tem fé, irmãos? Porque ele fala que tem fé? Pelas obras de fé. Aquelas, diz a Bíblia, que de antemão o Senhor preparou para que andássemos nela.
Graças a Deus nós não precisamos inventar nada. Aquilo que é para mim fazer e para você fazer, para eu e você fazermos, Jesus já determinou. Amém? Jesus já determinou. Nós precisamos nos alinhar ao princípio. Começando da igreja local, começando em Jerusalém, sendo tratado em amor, porque a motivação para sair é o amor. Amém? Muita gente fica achando, olhando, deve ser puro glamour sair viajando por aí. Como eu queria viver viajando por aí. Misericórdia, amados, é porque Deus mandou. Senão, não vale a pena. Você vai dormir em lugar diferente, cama diferente da sua, fica longe da sua família, das tuas coisas. Tem que ser a motivação do amor, amém? Tem lugares onde a pessoa é bem recebida, tem outros lugares que não. Começa a dar fruto dentro da igreja local, pela fé. Pela fé, dê fruto. Não queira queimar etapas, amém? Não, se o pastor não me enviar, eu me envio a mim mesmo. Eu me envio. Não faça isso. Seja ovelha, amém? Seja tratável. Não me faça mentira onde eu vou, que eu falo rebanho maravilhoso. Obediente, fiel, tratável, amoroso. Não dá mordida, nem cabeçada e nem coice. Ovelhas dóceis. Aleluia. Glória. Quantos podem dizer, esse sou eu? Deixa eu ver. Aleluia. Seja firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Por quê? Sabendo que o vosso trabalho no Senhor, faz assim, no Senhor. Diz aí para o irmão, é no Senhor, irmão. O meu trabalho no Senhor. Fazem mais de 30 anos que eu tenho procurado dedicar na obra de Deus. Não foi fácil muitas vezes. Sabe por que eu tenho perseverado? Porque eu tenho feito no Senhor. Lá em São Paulo, estávamos ministrando para líderes e eu estava contando para eles de um pastor que nós conhecemos, que ficou tão chateado com a igreja, com o rebanho estava dando muito trabalho para ele, que ele reuniu reunião de membro, culto de membro. E chamou todo mundo, falou para ninguém faltar. Quando todo mundo estava lá, ele pegou o molho de chave da igreja e jogou. Jogou no meio do povo e falou, elejam aí alguém para pastorear vocês, seu bando de rebelde. Eu não quero pastorear vocês mais, vocês só me dão trabalho, são rebeldes. Se eu continuar pastoreando vocês, vocês vão me matar minha mulher. Eu não quero mais saber de vocês. E jogou o molho de chave e foi embora. Magoado, machucado. Foram muitas dentadas, muitos coices. E eu estava falando com a pessoa. Acho que ele esqueceu que, mesmo ele indo embora, Deus vai cobrar aquele povo dele. O vosso trabalho no Senhor, queridos, sabendo, eu tenho que saber que o meu trabalho é no Senhor. Eu não estou aqui por causa, primeiramente, de vocês, nem de mim mesma. Eu estou aqui, primeiramente, por causa de Deus. Eu sirvo a vocês ou a igreja onde o Senhor me envia por causa de Deus. Eu não sirvo a Deus por causa das pessoas. Tem que alinhar, tem que ajustar, senão não vale a pena. Ministério é serviço, é muito serviço, dá trabalho. A motivação tem que estar correta, amém? O ministério começa na fé.
crer e ser batizado. E ele diz: quem crê vai pregar o evangelho, vai fazer discípulo. É tempo de nós nos alinharmos, ter fé em Deus, não ser duvidoso. É tão tremendo que Jesus, ele mostrou os sinais para o Judas. Ele mostrou: olha aqui, ó, sinais, põe a tua mão aqui. O Tomé, o Tomé, ele teve oportunidade e ele ficou com vergonha, mas Jesus falou: bem-aventurados aqueles que estarão lá na chave de Davi domingo. Amém? Eles não viram, mas eles creem. Você crê? Seja crente. Quando alguém vier falar para você: não, eu não sou crente. Fala: então, irmão, leia lá a palavra de Deus, livro de João 20. Vamos ver aqui. Vou concluir com esse texto aqui. Os outros textos você vê em casa, outro dia nós mergulharemos neles. Marcos 11, 20 em diante. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. E Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Amém? Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que disse, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber, e tê-las eis. Você pediu, você falou, creia que você, está dizendo aqui, que você recebeu, crede receber. Às vezes a pessoa está orando e no mesmo tempo ela está dizendo: será que Deus vai atender? Crede receber aquilo que você está pedindo. Crede receber. Aleluia. E naquele texto que nós lemos ali, naquela parte do verso 22, e Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. O original ele diz: tende fé do tipo de Deus. Tende fé do tipo de Deus. Qual é a fé do tipo de Deus? A fé criativa que trouxe à existência tudo que nós vemos e até as coisas que nós não vemos. Tende fé em Deus. Seja crente, não duvidoso. Venha para a igreja, venha pela fé, irmão. Cante, toque, faça o que tiver de fazer pela fé. Pela fé em Deus. Você vai dirigir a sua família. Pela fé em Deus, você vai manter o seu casamento. Eu já atendi pessoas que disseram, com dificuldade no casamento, que disseram assim: pastor, é só pela fé em Deus que eu permaneço casado. Se não fosse por Deus, porque eu sei, como a Bíblia diz, que Deus detesta e abomina o divórcio. Então, por fé nele, para agradar a Ele, eu permaneço e estou buscando restauração pelo meu casamento. Tudo, amados, tem que ser pela fé. Aquilo que não é de fé é pecado. Aquilo que não é de fé é pecado. Não perca a sua fé. A Bíblia diz que nós temos que confirmar a nossa fé. Disse para os pregadores, para os líderes: confirme a fé do povo. Nós não podemos perder a nossa fé. Não deixa a sua vida cristã naufragar. A palavra de Deus diz que muitos têm naufragado na fé. Muitos têm perdido a sua fé. Hoje você vai tomar a Santa Ceia. Jesus falou: aquele que come de mim tem vida.
Aquele que come de mim tem parte comigo. Se você vai ofertar, oferte pela fé. E você vai receber a colheita pelo mesmo motivo, pela fé. Amém? Nós começamos a ministrar a respeito da fé, ativar a fé em todas as áreas, inclusive na questão financeira, contrariando essas palavras, esses maus rumores de crise que você tem ouvido por aí. Ah, crise, a crise. Temos ou não temos falado para vocês? Vocês terão quando outros não têm. Vocês vão prosperar quando outros perdem. Porque você tem Cristo, você não tem crise. Temos orado, levantado as nossas mãos aqui em casa por vocês, para que o Senhor os abençoe, os guarde, os faça prosperar. Use a fé. Você vai trabalhar com fé. Não vai trabalhar, nem vou me esforçar, daqui a pouco ganha conta mesmo. Quanta gente ganhou a conta? Muita gente tem sido demitida, é ou não é? Você crê que Deus vai te guardar? Se por acaso Deus permitir que você seja demitido, Deus tem coisa melhor para você. Faça a tua parte, seja fiel. Não deixe o medo entrar no seu coração. Seja crente, não duvidoso. Mas eu não vi ainda. Quantos testemunhos nós temos ouvido aí? Quantos testemunhos? Esses dias atrás o Lion chegou em casa, o meu filho, né? Para quem não sabe, o Lion chegou em casa e eu fui preparar o jantar para ele. E a hora que ele estava começando a comer, ele falou: mãe, cadê minha carteira? Eu falei: não sei, filho. Que ele sempre chega e coloca a carteira. E ele nem terminou de comer e levantou: e cadê minha carteira? Cadê minha carteira? Ele já tinha tirado o casaco. E aí saiu: mãe, acho que eu deixei minha carteira lá, vou voltar lá. Eu falei: calma, filho, deixa a mãe orar primeiro, né? Aí ele saiu: não, eu tenho que ir logo. E quando ele saiu, pai e mãe têm discernimento, graças a Deus, né? Quando ele saiu, eu senti uma impressão ruim no meu espírito. Levantei as mãos e comecei a orar, desbaratando todo o intento de Satanás. Eu senti que era um laço do inimigo. Comecei a orar, clamar a Deus, pedir os anjos do Senhor ao lado dele, que o Senhor protegesse, guardasse. E eu tinha falado para ele: filho, Deus é onisciente. Onde estiver a tua carteira, Deus sabe onde ela está. Vem aqui, Lion. Mas é lindo demais, aleluia. Contando aqui, meu amor. Aí ele saiu e eu fiquei orando por ele em casa. Aí vinha aquele jeito ruim, e eu já aprendi, graças a Deus, não é para você ficar: ai, que angústia que eu tô. Não, é para você guerrear, amém? Não sei o que é, que eu estou numa tristeza. Vai orar, amém? Que a tristeza sai, o medo vai embora. E comecei a orar, a clamar ao Senhor, e falei: Senhor, põe as tuas mãos, eu não permito Satanás tocar, eu não permito. E aí depois vi que já deu tempo dele ter chego lá e tal. Daí eu liguei para ele, falei: filho, tudo bem, achou a carteira? Ele falou: não achei. E ainda quase fui assaltado. Ainda quase fui assaltado ainda. Aí eu falei: ah, era isso então. Aí ficou triste e tal. Deus deu o livramento lá na hora, né? Aí ele veio para casa, eu falei: vamos orar, vamos pedir para o Senhor, onde estiver a tua carteira, Ele vai selar, não vai deixar ninguém pegar. Contei testemunho para ele de outro irmão que nós fizemos isso. Ele colocou a mala em cima do carro. E já viu, né? Colocou coisa em cima do carro, já era. Esse irmão, ele tinha chego de outra cidade, tinha feito o acerto. E pela primeira vez ele deu o dízimo na vida dele.
estou indo para uma nova cidade, vou começar certo, vou dar o dízimo. Aí ele deu o dízimo pela primeira vez. Aí ele falou, hoje dei o dízimo pela primeira vez. Íamos levá-lo para a nossa casa, ele colocou a mala em cima do carro, chegou lá, cadê minha mala? Aí volta, faz todo o caminho e não acha. E aquela tristeza, todas as minhas coisas estavam lá dentro. E agora, meu dinheiro estava lá. Aí ele parou assim, ó, o diabo, né? Já querendo. Ele falou, esse negócio de dízimo acho que é bobeira, né? Olha aí, ó, primeira vez que eu dei o dízimo, eu falei, irmão, não murmure, irmão. Você semeou infidelidade por anos. Essa é a primeira semente de fidelidade que você está semeando. Infelizmente, a semeadura da infidelidade ainda continua nascendo junto. Você vai ter que perseverar na boa semente, como diz a Bíblia. As outras más sementes vão nascer, você vai arrancar e joga no fogo, vai arrancar e joga no fogo e persevera semeando a semente da fidelidade. Vai chegar um momento que a terra vai estar toda arada. E só vai nascer a boa semente. Isso que tem gente que não entende. Foi infiel 20 anos. E depois, na hora da primeira semente de fidelidade, já quer ver resultado. Tenha paciência. Vai arando a terra. E orei por ele e tal. E falei, Deus vai selar. Confia em Deus. No outro dia de manhã, bateram palma na frente de casa. Era uma senhora com a sua filha. E ela disse assim, tem aí algum fulano de tal? Eu falei, tem sim. Ela disse assim, ele perdeu alguma coisa? Eu disse, perdeu, ele perdeu a mala dele, assim. Ela falou, porque eu moro ali nas ruas atrás. E eu com a minha filha ficamos olhando por horas essa mala na rua, ninguém pegava. Ela disse assim, que coisa, uma mala bonita, não é uma mala ruim, uma mala bonita, por que ninguém pega? Ficaram meio com medo, até que elas foram lá, pegaram e levaram para casa, abriram, dentro da mala tinha, né, dentre as outras coisas, tinha uma Bíblia pequena e tinha uma carta que eu tinha enviado, né? Tinha o endereço da nossa casa. E elas viram, olha o endereço ali, olha, é gente de bem, tem até uma Bíblia aqui. Vamos lá entregar. Foram lá e devolveram, com dinheiro, com tudo. Aí eu contei isso para ele, falei, confia em Deus, não murmura, não dê o gostinho para o diabo. E oramos. E depois, graças a Deus, ele achou. Ele achou a carteira dele. Como é que foi, meu filho? Conta aqui. Estava na sala de reunião, devolveram para ele. Amados, alguém podia ter achado, ter pego, tinha dinheiro lá dentro. Não era muito, mas tinha. Não por enquanto, mas logo vai ter muito, em nome de Jesus, né? E Deus é fiel. Na hora que vem a luta, amados, temos que usar as armas da fé, não a murmuração. Se ficar murmurando, aí que aumenta o deserto, aí que o diabo faz aquilo que ele planejou. Mas se nós agirmos em fé, Deus vai honrar você. Amém? Deus vai te honrar. Anote esse texto aí para você ler em casa. Não deixe que você nem a sua família perder a fé. Quando alguém na sua casa estiver meio desanimado, querendo murmurar, chega com a palavra de Deus. Repreende, exorta. Tito 1,13. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-o severamente, para que sejam sãos na fé. A tua fé é sã ou é doente? Às vezes a pessoa é toda aleluiada na igreja, na hora do culto, mas no dia a dia, quando vem a provação, ela está com a fé doente, ela murmura, ela reclama, ela desfaz de tudo aquilo que ela mesma orou. 1 Timóteo 4,1, o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé,
dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Ah, não é bem assim, não. Eu não creio. Cuidado. Para encerrar, Lucas 18:8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, que é Jesus, porventura achará fé na terra? Quantos podem dizer, no meu coração ele vai achar? Coloque-se em pé. Se a tua fé tem estado enferma, se você tem decaído da fé, se arrepende hoje. Hoje é dia de concerto. Você vai tomar Santa Ceia renovado, com a sua aliança restaurada. Ah, Senhor, eu tenho passado por tanta luta, Senhor. Não tem sido fácil. Eu tenho passado um deserto, mas persevera, amém? Vai chegar Canaã, vai chegar a dimensão de Canaã para você. Recebe, levanta a mão direita aí. Logo, logo, escute, receba, o deserto vai acabar. Esse deserto que você está enfrentando, logo vai acabar. E você vai entrar numa dimensão de Canaã, onde mana leite e mel. Morar em casas que você não precisou construir. Está escrito na Bíblia, já está construído para você. Colher colheita que você não precisou nem plantar, já está pronta para colher. Fica com a sua mão levantada. Fala para o Senhor, Senhor, alinha a minha fé, Senhor. Fala para Ele, Senhor, eu quero ser uma pessoa de fé, eu quero ser crente, Senhor. Eu quero ser crente verdadeiro, eu não quero depender de ver para crer. Era isso que o Senhor Jesus estava falando para o Tomé. Sede crente. Não dependa de ver. Não é ver para crer, é crer para ver. Quem crê, verá a glória de Deus. Quem crê, verá. Nós já falamos da outra vez a necessidade de pedir, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé, como o pai daquele menino doente. O Senhor falou, tudo é possível ao que crê. Você crê? Ele falou, Senhor, eu creio, mas me ajuda a crer mais, me ajuda a crer mais. Você pode fazer essa oração? Pode. Senhor, está difícil vencer essa luta. Eu creio, mas me ajude a crer mais. Me ajude a crer mais, Senhor. Feche seus olhos com a sua mão no seu coração. É você e Deus. Porventura o Filho do Homem achará fé na terra quando ele voltar? Batalhe pela sua fé. Não perca a sua fé, para que o Senhor encontre fé no seu coração quando Ele voltar. Ou para que você, quando partir, possa dizer como Paulo, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Ele não perdeu a fé, ele guardou. Jesus encontrou fé no coração dele no final. E ele disse para o Timóteo também, Timóteo, combata o bom combate da fé. Nós temos procurado combater o bom combate da fé e nós instruímos você, combata também o bom combate da fé. Venha para a igreja com fé, venha louvar a Deus com fé, exerça ministério com fé, viva a vida conjugal em casa com fé, viva em família com fé, vai trabalhar com fé, tudo que você fizer, faça com fé em Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos a fé segundo Deus, a fé criativa, a fé que chama à existência as coisas que não existem. Libera agora o dom da fé sobrenatural, para rompermos em fé, Senhor, para que os grilhões sejam quebrados, em nome de Jesus. Todo o grilhão da incredulidade, da dúvida, todas as amarras
pouca fé, da incredulidade, sejam quebradas da nossa vida, que sejamos livres da incredulidade. Todo espírito de incredulidade, dúvida e pouca fé, rejeitamos na nossa vida e no nosso coração. Nós queremos participar da ceia do Senhor pela fé e viver pela fé a cada dia da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, no poder que está no nome do Senhor, libera a tua unção. Queremos a fé sobrenatural, o dom da fé, Senhor. Libera, libera, libera. Em nome de Jesus. Vai falando com Deus aí. Aleluia.